As pessoas me perguntam: como que você foi gerada? Como que você foi treinada? Foi ministrando com prostituta, com presidiária, com favela. Nós tínhamos uma igreja no meio da favela, no meio do tiroteio. Uma vez a minha mãe falou assim para mim: filha, bota a igreja em outro lugar, não consigo vir aqui, tem que pedir autorização para o traficante para entrar. E era assim. Lembro de uma vez, o pastor Luiz Hermínio ir lá, ele foi ministrar lá, corajoso. E nós pedimos autorização para o traficante, para que entrasse o carro deles. Então, nossas raízes também são profundas. Fomos treinados nesse lugar. Mas é tão incrível que, por muito tempo, eu aprendi na minha caminhada cristã, e eu quero trazer isso para você, que frutos não é aquilo que eu faço. Frutos é aquilo que eu sou. Às vezes a gente olha para uma pessoa que tem um ministério muito grande, muito frutífero, a gente pensa: nossa, que frutífera é aquela pessoa. Não, isso não são frutos, mas são folhas. Já vou explicar para você. A grande verdade é que os olhos do Senhor estão nas nossas raízes, aonde nós estamos sendo formadas, aonde nós estamos sendo geradas. O fruto é resultado de uma raiz. Queria ler com vocês, vamos ler juntas? João 15:5, que diz assim: o Senhor está falando: eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos, e se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Eu vou repetir esse versículo: eu sou a videira, Jesus está falando, e vocês são os ramos dessa videira, e se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Uma das coisas que para mim é mais difícil e que eu tive que enfrentar duramente na minha caminhada com Cristo é a palavra permanecer. Eu tinha muito ímpeto de fazer as coisas, eu tinha aquela alegria no começo, mas no meio eu desanimava. Então quem já foi assim, já pagou academia, comprou roupa de academia? Não é, eu vou fazer, e você pagou a academia e os fantasmas ficaram fazendo, porque você não fez. Quantas mulheres têm problema com procrastinação? Quantas não conseguem permanecer na palavra que Deus entregou? Mas existe um segredo para a nossa geração que tem dificuldade de permanecer. Se você permanecer, você vai frutificar. Você vai, além de florescer, você vai frutificar. Bom, eu queria trazer alguns segredos. Eu estava falando que eu estava naquela escola vocês me ajudam porque eu preciso voltar na palavra. Eu estava nessa escola de despertamento pessoal e eu me achava muito frutífera, porque já ia na zona de prostituição, já tinha casado uma prostituta, arrancado ela de dentro do prostíbulo. Eu ia nas avenidas falar com os travestis, dizer: você é homem, Deus te chamou para ser homem. Eu ministrava, não importa quem fosse, nós não tínhamos medo de nada. E eu me achava muito frutífera. Quando eu caí naquela escola, Deus me deu uma palavra. O Senhor falou: filha, eu passei em volta da sua árvore e eu não vejo frutos. E eu preciso que você frutifique. E eu falei: como assim, Deus? Isso é coisa do diabo na minha cabeça. Eu sou a própria árvore frutífera. Olha quantos frutos, olha, Deus, quantas crianças. E o Senhor falou comigo: não, filha, o fruto não é o que você faz para mim. O fruto é quem você é em mim. Fruto não é o que você me entrega na zona de prostituição. O fruto não é quando você está lá no presídio ministrando aquelas mulheres, expulsando demônios. O fruto não é isso, filha, porque vai ter momentos. O Senhor falou assim para mim: eu te arranco desse lugar e te coloco em outro, e as coisas vão começar a crescer na sua vida. Deus nos prepara para o crescimento. Mas Ele falou: mas o que você vive não é frutificação. O Senhor falou: eu dei uma olhada na sua videira. E quando o Senhor vai olhar para quem nós somos, Ele vai olhar para quem nós somos dentro de casa. O Senhor sabe que você tem uma voz diferente para falar com o atendente e a voz para falar com o seu filho. O Senhor sabe quem você é quando você está com as outras pessoas e quem você é quando você está em casa. E eu quero dizer para você que o Senhor vê quem nós somos em casa. O Senhor vê quem nós somos quando pagamos nossas contas, quando o nosso amigo dá as costas, quem somos nas costas das pessoas, que tipo de pessoa de caráter nós somos. E eu posso te dizer que
fruto fala muito do caráter que carregamos. Agora, os dons são presentes que Ele nos dá. O nosso caráter é o presente que nós damos para Ele. E eu vou te dizer que os frutos, apesar de as pessoas se beneficiarem dos nossos frutos, quem vem buscar os frutos não são as pessoas. As pessoas buscam as nossas folhas. Lá em Apocalipse diz que as folhas da árvore são remédio e cura. Olha isso. Lá em Apocalipse diz que as folhas das árvores são cura. A maioria dos chás que nós tomamos, pasmem vocês, são de flores e folhas. Inclusive flores são extremamente curativas. A essência. E as folhas da árvore são remédio. Os nossos ministérios, aquilo que nós fazemos, os nossos dons, são para curar, para servir pessoas. Hoje eu estou aqui com um balde e uma toalha na mão, servindo você. Estou aqui sendo esmagada para ser um chá abençoador para a sua vida. Mas aquilo que eu sou na minha casa, você não sabe. Você pode dizer assim, nossa, a pastora é uma bênção. Olha, ela fala, ela tem uma simplicidade, ela fala a nossa linguagem, isso é maravilhoso. Mas quem eu sou com meu marido lá, ou com as minhas filhas, quando eu grito, Isabela, você não sabe quem eu sou, minha vida financeira, quem eu sou para as pessoas ao meu redor. Eu sou uma pessoa que maldiz as outras pessoas. Quem eu sou como filha, quem eu sou como irmã, quem eu sou. Na verdade você não pode ver, porque quem vem buscar esse fruto é o Senhor. Às vezes o Senhor pensa assim, nossa, eu estou com uma fome de paciência. E o Senhor vai lá na árvore. Vamos ver se a Viviane tem paciência aqui. Lá estou eu gritando com a Isabela. Então o Senhor vem buscar não os nossos chamados ou ministérios, Ele vem buscar quem nós somos. Eu quero dizer uma coisa para você, existe uma crise hoje na igreja brasileira, uma crise tão grande de falta de caráter, e nós não podemos ser uma igreja que levanta as mãos e adora a Deus aqui, mas e fala em línguas aqui, e por aquela porta fala em outras línguas lá fora, ou por aquela porta não sustenta o que fala. Sabe, outro dia eu estava com uma questão de um contrato, que eu tinha esquecido de assinar um contrato. E aí a pessoa veio, ai, esquecemos de assinar um contrato. E eu olhei para ela e disse, porque o negócio já estava feito, né? E eu falei para ela assim, ainda bem que eu não sou uma mulher de contrato, sou uma mulher de aliança. A minha palavra vale muito mais do que uma assinatura num contrato. Mas não é mais assim. Lembra como era antigamente? Era no fio do... Cada vez menos podemos confiar. Cada vez mais precisamos de câmeras, precisamos, porque não se tem. Existe uma crise de fidelidade. Fidelidade é um fruto. Aí você vai ver os frutos, lá em Gálatas você podia pensar, cantar bem, fruto 1, pregar bem, fruto 2, dançar lindamente. Não, os frutos do Espírito, o que são, gente? Paz, longanimidade, bondade, domínio próprio ou demônio próprio? Domínio próprio, não é? Paciência. Isso é fruto do Espírito. Peraí, mas o fruto do Espírito não é falar em outras línguas, não é mostrar uma espiritualidade. Tem gente que arrota a espiritualidade. Eu vou dizer uma coisa para você, a espiritualidade não é para ser exposta, ela é para ser vivida. Eu tenho medo de quem vive vivendo uma vida muito espiritual, porque o tamanho da capa de espiritualidade é o tamanho da carne que ela quer esconder. Quem é espiritual não precisa dizer que é, a pessoa é espiritual na vida dela. Eu tenho uma moça que me ajuda lá em casa, e ela é muito preciosa, eu amo muito ela. E ela diz assim para mim, aí ela tá lá me ajudando lá em casa, aí chega lá no culto, eu tô pregando, ela, quem diria, né? Não dá para entender, parece que muda tudo. Ela falou para mim, parece assim que tu te transforma. Eu queria entender, ela falou, porque em casa eu sou muito brincalhona, tô sempre rindo, não fico toda hora falando, porque Deus, claro, quando tem uma palavra na mesa, às vezes eu gosto de falar, mas sabe, eu quero ser uma mulher leve, eu quero ser uma mulher que transmite Jesus nas escolhas que faz, na simplicidade que vive, no carinho que dá, sabe, no olhar que entrega para alguém. Eu não quero que nunca uma pessoa chegue perto de mim e se sinta rejeitada, se sinta talvez desnudada, exposta. Para mim isso é espiritualidade, é ser parecida com Jesus. Amém? Então naquela escola o Senhor falou isso para mim, eu quero só mudar
o que você pensa sobre frutos. Inclusive, quero dizer isso para você. Tem gente que acha que está numa crise, que está infrutífera. Eu estou infrutífera, eu não estou no ministério, eu não estou fazendo nada. Deixa eu te falar uma coisa, não é esse fruto que Deus está buscando. Isso é dom, isso é chamado. Ele te chama e te escolhe a hora que Ele quer. O fruto é quem você é na sua casa. Então nós podemos ter sim, mães aqui que estão dando muitos frutos, mulheres aqui que estão carregadas de frutos dentro das suas casas. Ainda que você esteja com poucas folhas, você tem muitos frutos.